Vamos fazer a leitura em uníssono, Hebreus 13, versículos 7 e 8. Leamos com bastante entusiasmo a palavra de Deus. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, nós carecemos sim da Tua intervenção. Precisamos da Tua graça para compreender a palavra. Precisamos da Tua graça para aplicar a palavra à nossa vida, para obedecer. Então, glorifica o Teu nome nesta hora. Gera no nosso coração fome, Senhor, fome pela Tua verdade, fome da Tua verdade, das Tuas instruções. E ser exaltado aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria, antes de iniciar, uma palavra de alegria, que ontem foi inaugurado o templo da Igreja Presbiteriana lá em Lagoa do Ouro, no Agreste Meridional, ali pertinho de Garanhuns, e nós temos irmãos nossos do Ministério de Missões ali, participaram, e nossa irmã Norma pediu que fizesse a observação que a primeira igreja, pela graça de Deus, participou também com recursos para a construção daquele templo. Então, louvamos a Deus e que Ele abençoe aquela igreja numa região que é muito carente da graça, da misericórdia e da salvação do Evangelho do Senhor Jesus. Então, vamos à palavra desta manhã ao nosso coração. Já tenho falado aqui em algumas ocasiões a respeito da importância, é fundamental que nós conheçamos as Escrituras e que conheçamos os textos bíblicos sempre dentro dos seus contextos, né? E entendendo sempre que a Bíblia tem uma só interpretação, ou seja, Deus falou o que Ele quis dizer. Então isso é muito sério, porque nós não podemos colocar nossas ideias e nem podemos pregar nossas ideias. Nós devemos fazer uma fiel exposição da palavra de Deus. Na verdade, os reformadores ensinaram isto. São marcas de uma igreja verdadeira: a fiel exposição da palavra de Deus, a fiel administração dos sacramentos e a fiel aplicação da disciplina. Então, é fundamental que nós entendamos texto bíblico dentro do seu contexto. E pastor Augustus, inclusive, tem dado muita ênfase a esse fato de que é muito bom quando a gente compreende o contexto dos leitores originais do texto bíblico. E vocês já têm ouvido falar a respeito desta igreja que recebeu a carta aos Hebreus, especialmente formada por judeus convertidos ao cristianismo. Eles tinham começado muito bem, tinham seguido muito bem durante um período, mas depois, por vários fatores, um deles a dura perseguição, eles estavam então arrefecendo. Aquele entusiasmo inicial da profissão de fé, aquele entusiasmo dos primeiros dias foi esfriando. O seu zelo começou a decair, a sua coragem começou a minguar, a sua esperança estava diminuindo, e algo mais sério, eles estavam correndo o risco da própria apostasia. E essa carta é uma carta escrita, inspirada pelo Espírito de Deus, para dar uma sacudida na igreja, uma carta de encorajamento. Essa carta aponta para aquilo que é fundamental, essencial, aponta para o Senhor Jesus, a sua pessoa gloriosa, a sua obra maravilhosa, a sua obra perfeita e completa. Fala a respeito do sacrifício de Cristo, acerca da supremacia do Senhor Jesus Cristo. Então,
o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele percebeu não apenas um retrocesso nas atividades cristãs, mas um retrocesso nas próprias convicções dos membros da igreja. E por isso ele está apontando para o Senhor Jesus, sua pessoa, sua obra gloriosa, o grande sumo sacerdote que penetrou os céus e nos reconciliou com o Pai. E aqui eu faço uma observação inicial, e é uma advertência a mim e a você. Não há como permanecer parado na vida espiritual. A vida espiritual é dinâmica. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos crescer rumo à maturidade. Nossa piedade deve ser aprofundada, o temor do Senhor aguçado na nossa vida. Nós precisamos e carecemos muito da graça de Deus. Preste atenção nisso. Não existe cristianismo imóvel. Cristianismo é dinâmico, no sentido da necessidade de crescimento. E quando a gente começa a parar, quando a gente deixa de crescer, a tendência é a queda, é todo um processo. Então, por favor, fique atento, olhe para mim apenas porque estou pregando, mas olhe para a palavra e olhe para o Senhor Jesus Cristo. Isso é o essencial. Olhando aí na sua Bíblia, perceba que em 3 ocasiões, nesse capítulo 13, o autor enfatiza a palavra guias. Lembrai-vos dos vossos guias. Olhem aí versículo 7, versículo 17, ele fala, verso 7, lembrem-se, verso 17, obedeçam, e verso também 24, fala sobre os guias ou os líderes. Essa mesma palavra que aparece aqui na carta aos Hebreus, nós temos também lá em Romanos capítulo 12, quando ele está falando sobre os dons espirituais, e ele utiliza a palavra quando diz: o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. Essa é a palavra, o que preside. Então lembrem-se dos líderes, lembrem-se daqueles que presidem. Aqueles que presidem devem fazê-lo com diligência. E também a mesma palavra aparece em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Então, voltando aqui nossos versículos 7 e 8, na Bíblia, na linguagem de hoje, nós temos, em vez da palavra guia, líderes espirituais. E na versão NVI, nós temos líderes. E eu estou aqui com a Nova Almeida atualizada, usa a palavra líderes. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a pergunta: quem são esses líderes, ou esses que são citados aqui no texto? Nós não poderíamos nominá-los, porque seus nomes não aparecem aqui. Então, obviamente que não podemos fazer referência a esses nomes. Mas o que nós podemos entender é que eles foram servos de Deus, que conduziram o povo de Deus pelos caminhos do Senhor. Olhando para o versículo 7, nós temos a ideia de que esses líderes já haviam falecido. Nós não sabemos se por causa da perseguição, mas sem dúvida nenhuma, a ideia é essa: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles. A gente podia entender aqui de duas maneiras a finalidade da vida, mas dá para perceber que ele está falando de líderes que não estavam mais com eles e já tinham morrido. Alguns estudiosos dizem, possivelmente nós temos aqui uma referência aos apóstolos,
mas muito provavelmente aos líderes presbíteros que tinham sido consagrados ao Senhor, eleitos pelas igrejas locais e estavam cuidando do povo de Deus. Segundo ponto, o que nós sabemos sobre eles? Nós não sabemos seus nomes, mas sabemos algo sobre eles que o texto diz, e a gente precisa ficar com o que o texto diz. E observem o que o texto diz. Primeiro, que eles falaram a palavra de Deus ao povo. Eles pregaram a palavra de Deus, ou seja, eles foram pregadores do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, eles foram instrumentos do Senhor para a edificação do povo de Deus. Então essa é a ideia. Lembrem-se dos seus líderes espirituais, dos seus pastores, daqueles que cuidaram de vocês, daqueles que pregaram a palavra e que o fizeram fielmente. Certamente já haviam morrido, como eu disse há pouco, mas os leitores traziam na memória o exemplo deles, o ministério deles, o conteúdo de suas pregações, a intenção deles quando estavam presidindo o povo de Deus. Terceiro lugar, nós temos aqui 3 exortações. Olhando aí para o verso 7, nós temos 3 exortações. Primeiro, lembrem-se deles. Eu posso dizer que na minha vida cristã, eu fui criado no Evangelho, graças a Deus tive esse privilégio. Nossa mãe nos criou nos caminhos do Senhor desde a tenra idade, e eu tive alguns pastores na minha vida que marcaram profundamente a minha vida. Lembro-me deles, e eu sei que quando era membro da igreja, e mesmo depois, quando pastor, eu tive servos de Deus que estão na glória, mas que marcaram a minha vida. Lembro-me de suas instruções, dos seus conselhos, das suas orientações, de pregações, do cuidado. Essa é a ideia. Lembrem-se deles. É o mesmo verbo que aparece em 2 Timóteo 2,8, quando Paulo exortou a Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. É o mesmo verbo que aparece. A ideia é: tragam à memória aquilo que vocês sabem sobre eles. E, em outras palavras ainda, o escritor está exortando o povo de Deus a pensar naqueles líderes. E a ideia é: lembrem-se deles, não para glorificá-los, não para exaltá-los, mas para que vocês vejam neles a graça de Deus, o amor de Deus, a verdade de Deus. Lembrem-se deles e lembrem-se das instruções que foram proferidas por eles. Segunda exortação: considerem o resultado do seu modo de vida. Olha, queridos, naquele momento, uma igreja perseguida, acuada, pessoas querendo abandonar a fé, querendo negar a Cristo, voltar ao judaísmo, alguns presos, outros sendo torturados, e essa exortação agora é: lembrem-se daqueles homens de Deus, aqueles homens fiéis que pregaram a palavra, que também enfrentaram oposição, que enfrentaram perseguições, mas eles foram encontrados fiéis. Lembrem-se do exemplo deles. Considerem o resultado do seu modo de vida. Considerar traz a ideia de olhar repetidas vezes, observar cuidadosamente. Então, o que o autor aos Hebreus está fazendo aqui é estimular o povo de Deus a olhar atentamente para aqueles líderes que viveram, para a totalidade da sua vida e para o resultado da sua vida, dizendo: vale a pena servir a Deus. Quando a carta aos Hebreus foi escrita, talvez eles se lembrassem, tinham ouvido, e especialmente se nós entendermos que Paulo foi o autor da carta aos Hebreus, não podemos dizer, mas sem dúvida nenhuma eles ouviram a respeito do testemunho de Paulo, dos demais apóstolos. Quando você lê segunda carta aos Coríntios,
o apóstolo falando a respeito das duras perseguições, apedrejado, chicoteado, fustigado com varas, perigos que enfrentou nos rios, naufrágios, perigos entre os patrícios, perigos entre os estrangeiros, fome, nudez, perigo, espada, e eles permaneceram firmes pela graça de Deus. A ideia é: considerem. E nós, como primeira igreja, que estaremos daqui a alguns dias comemorando os 150 anos da implantação do Evangelho pela igreja presbiteriana aqui em Pernambuco, nós podemos nos lembrar do fundador dessa igreja, de outros servos de Deus que passaram por aqui, que estão na glória, que deixaram uma marca, né? Os irmãos que estão cuidando da organização das comemorações estão solicitando fotografias antigas, né, que lembrem esses momentos da história, e certamente que olhando para aquelas fotos vamos nos lembrar de gente de Deus, gente de oração, gente piedosa, gente que serviu ao Senhor com toda a dedicação, e eles são um modelo para nós. E a palavra é: considerem, observem cuidadosamente. Quando estava estudando o texto, lembrei-me de 3 servos de Deus e 3 textos das Escrituras. Um deles está no livro de Josué, capítulos 23 e 24. Sempre pensamos em Josué na sua juventude, o servidor de Moisés, mas Josué envelheceu, e ele escreve, e ele falou a todo o povo, fez uma síntese da história, dizendo: estou agora a caminho de todos os homens. Estava dizendo: o tempo da minha partida é chegado, e vocês sabem de todo o coração que nenhuma das palavras que o Senhor proferiu a nosso respeito, nenhuma caiu por terra, nenhuma delas caiu por terra, todas foram cumpridas. E aquele homem de Deus pôde dizer: agora escolham, vocês vão servir aos deuses da além do Jordão, aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam. Escolham, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que testemunho maravilhoso! É muito emocionante acompanhar, porque Josué e Calebe foram os 2 únicos de 20 anos para cima que, tendo saído do Egito, entraram na terra prometida. Só os 2. E Josué podia dizer: nenhuma das palavras proferidas pelo Senhor, nenhuma caiu por terra. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo de Israel podia lembrar-se agora de Josué, de Moisés, esses líderes tementes a Deus. Lembrei-me também de Samuel. Samuel ficou tão entristecido quando o povo pediu um rei, e mesmo Samuel sendo um homem de Deus, queridos, como nós somos vaidosos, e o nosso coração é vaidoso, não é? Porque Samuel foi falar ao Senhor, e o Senhor, que sonda o coração, disse: Samuel, não é a você que eles estão rejeitando é a mim, porque o povo de Israel abriu mão de uma teocracia e preferiu uma monarquia. Nós queremos ser como as outras nações, queremos um rei. No entanto, Samuel reuniu o povo. É um capítulo comovente, primeiro livro de Samuel, capítulo 12. E ele faz uma síntese, e ele dá o seu testemunho, de quem eu me aproveitei, a quem eu defraudei. Vocês sabem do meu comportamento, da minha conduta. Que bênção! É sobre isso que o escritor aos Hebreus está dizendo: olhem para esses servos de Deus, seus líderes, vejam o fim de suas vidas, considerem. E o outro exemplo, Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, quando ele reúne os presbíteros de Éfeso lá em Mileto, e ele diz assim, com o coração partido: depois da minha partida se levantarão lobos que não pouparão rebanho, e do meio de vocês mesmos se levantarão esses lobos. Por isso, vigiem e pastoreiem o rebanho de Deus. Vocês sabem qual foi o meu procedimento desde o primeiro dia na Ásia. Jamais deixei de vos anunciar
todo o conselho de Deus. Eu fiz isso de casa em casa, também publicamente, fiz isso com lágrimas. É nesse sentido que o escritor aos Hebreus está dizendo: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles. E é a terceira exortação: imitem a fé que tiveram. A Bíblia nos ensina a imitar o que é bom e não o que é mal. Às vezes, quando nós queremos justificar nossos pecados, nossos desvios, nossas desobediências, nós geralmente colocamos para justificar nossos erros, os erros dos outros, né? Mas fulano de tal, né? Mas fulana só vive lá na igreja, mas olha a vida, né? Não imite o que é mal, imite o que é bom. Olhe para vidas piedosas e exemplares. A ideia é: imitem a fé que tiveram. Em outras palavras, sigam seus passos, façam as mesmas obras de fé, digam as mesmas palavras de fé. E aqui na carta aos Hebreus nós temos o grande capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé, homens dos quais o mundo não era digno. E fala de servos de Deus que foram fiéis, que andaram na presença do Senhor. E o capítulo 12 começa falando sobre essa nuvem de testemunhas, mas ele aponta exatamente para o Senhor Jesus. Queridos irmãos, neste mundo de mudanças tão rápidas, nada parece confiável e permanente. No nosso país, ser pastor já significou honradez. Ser pastor significou respeito. Mas hoje, o que significa ser pastor? Com tantos escândalos, maus testemunhos, com pastores vestidos de ovelhas, mas que são lobos devoradores, exploradores do rebanho, enganadores, homens que visam ao lucro, que pensam no ganho, que não têm o temor de Deus, envolvidos com os pecados, como diz Paulo em uma de suas cartas, que invadem casas e se aproveitam, que eles chamam lá de mulherinhas carregadas de pecado, são aproveitadores, predadores. Irmãos, esse tempo, um tempo de escândalos, inclusive a palavra de Deus nos alerta: é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por meio de quem vier o escândalo. E o nosso Senhor disse que seria melhor amarrar uma corda com uma pedra e ser lançado na água, né? Melhor, menos trágico do que sofrer as consequências do escândalo. Deus tenha misericórdia de nós. Queridos, líderes falham, líderes vêm e vão, líderes se cansam, envelhecem, líderes falham, não assistem suas ovelhas quando deveriam tê-lo feito, não ouvem quando deveriam ter ouvido, não visitam quando deveriam ter visitado, não acolhem quando deveriam ter acolhido. Homens são falhos. E aí, isso é uma evidência clara de que nós carecemos do temor de Deus e da graça de Deus. Por isso, aqueles que lideram e que pastoreiam a igreja precisam ser constantemente objeto das orações dos irmãos. Precisam ser sustentados, amparados, suportados, no sentido de suporte pelos irmãos. Então, nesse mundo de mudanças tão rápidas, nada parece confiável e permanente. Há, porém, um líder que é imutável, perfeito, um líder supremo,
que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é assim que diz o texto: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o supremo pastor, louvado seja o nome do Senhor. A igreja do Senhor jamais estará à deriva, porque Jesus é o supremo pastor, porque Ele é o fundamento da igreja, Ele é a pedra angular, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja. Quando nós olhamos para a história da igreja, queridos, tantos períodos de desvios, de lutas, de frieza, de apostasia, mas o Senhor sempre preservou os 7.000 que não se curvaram diante de Baal, sempre ficou um remanescente fiel, e Deus também sempre conservou pastores e líderes fiéis, pela sua graça e para a glória do seu nome. Mas Jesus Cristo é o supremo pastor, porque Ele é Deus. Essa é a primeira verdade que eu queria destacar aqui, essa é a grande ênfase que quero dar nesta manhã. Ele é Deus. E é interessante que o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele usa essa forma, Jesus Cristo. Paulo usa muito Cristo, mas ele aqui utiliza Jesus Cristo. O nome Jesus abrange a obra e a pessoa e as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. O seu nome será Jesus. Por quê? Porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus é o glorioso Salvador, mas Ele também é o Cristo, o ungido, o Messias prometido, o Messias de Israel, e esse é o título que expressa a divindade plena do Senhor Jesus. Quando Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: uns dizem que és Elias, Jeremias, um dos profetas. E Jesus foi mais contundente: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, falando em nome dos outros, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o Cristo, o supremo pastor. Ele é o Salvador, e Ele é o Cristo, Ele é Deus, Deus feito homem, Deus que agregou a humanidade à sua divindade, nunca deixou de ser Deus e plenamente homem, Salvador, Redentor, Resgatador, Reconciliador, Ele que nos aproxima de Deus, Ele é o ungido. E aqui o texto diz também que Ele é imutável. Ó, meus irmãos, pastores envelhecem, ficam esquecidos, ficam cansados. Pela graça de Deus, os pastores fiéis continuam firmes na fé. O homem exterior vai se corrompendo, vai enfraquecendo, mas o homem interior sendo renovado. Mas que coisa maravilhosa saber, o nosso Jesus é imutável. Quando a gente lê no Evangelho, percorria Jesus cidades e povoados, fazendo o bem, pregando o Evangelho do reino, curando pessoas. Jesus Cristo é o mesmo, Ele não muda, a mesma glória, a mesma santidade, o mesmo poder, a mesma graça, a mesma misericórdia. Jesus é o mesmo que disse à viúva de Naim: não chores. Jesus é o mesmo que tocou em um leproso, que se curvou diante dele dizendo: se quiseres podes purificar-me. Jesus tocou nele. Quanto tempo aquele leproso não recebia um toque de alguém? Jesus tocou nele dizendo: quero, fica limpo. Jesus é o mesmo perdoador que disse àquela mulher apanhada em flagrante adultério e certamente agora arrependida: vai e não peques mais. Jesus é aquele que dá nova vida. Jesus é aquele que apaga nossos terríveis pecados com o seu sangue precioso. Jesus é aquele que nos dá um novo coração, como deu a Zaqueu: hoje houve salvação nessa casa. Jesus é o mesmo
que no ocaso da vida é capaz de salvar. Jesus salva o doente lá que está quase no momento do seu último suspiro e o alcança ali no seu leito, como salvou aquele malfeitor crucificado ao seu lado na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus Cristo é imutável. E aqui nós temos a sequência do tempo. O escritor, inspirado pelo Espírito de Deus, disse: Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Esse ontem aqui diz respeito à obra mediadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa obra proclamada por aqueles que inicialmente ouviram o Evangelho. Por exemplo, lá no capítulo 2 da carta aos Hebreus, logo no início, quando ele fala sobre o perigo da negligência, ele diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta grande salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram, pelos apóstolos. E ele diz: também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres, e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Fala da sua obra mediadora e redentora. Jesus Cristo é o mesmo hoje. Fala da sua obra intercessora nos céus. O Senhor está aqui no nosso meio, espiritualmente Ele está aqui, mas o Senhor está à direita do Pai, intercedendo por nós. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? É Cristo quem os justifica. É Cristo que está à direita do Pai e também intercede por eles. Que coisa maravilhosa! Ele nos representa na presença do Pai. O mesmo ontem, sua obra redentora, o mesmo hoje, sua obra intercessora, e para sempre. Essas palavras dizem respeito ao sacerdócio de Cristo. Ele é sacerdote para sempre, como diz o próprio texto de Hebreus, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que é que eu digo a você agora? Jesus Cristo é o mesmo. Você pode confiar nele plenamente. Ele permanece verdadeiro em si mesmo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que é, que era e que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, como aplicar ao nosso coração essa palavra? Na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos presbíteros docentes e presbíteros regentes. Os presbíteros docentes são aqueles que têm como dever principal pregar a palavra, ensinar a palavra de Deus. Mas na nossa igreja, presbíteros regentes são pastores também. E aqui, queridos irmãos presbíteros, e por que não incluir aqui nossos diáconos, ministros da beneficência, nós somos líderes do rebanho do Senhor. Nós devemos pastorear as ovelhas que nos foram confiadas. Lembrando, as ovelhas são do Senhor, não são propriedade nossa, são do Senhor. Nós devemos orar pelas ovelhas, cuidar das ovelhas, proteger as ovelhas, alimentar as ovelhas. Um verdadeiro pastor não se aproveita das ovelhas, mas ele cuida das ovelhas, protege as ovelhas. Que Deus nos dê a graça, queridos irmãos, que as nossas ovelhas lembrem-se de nós, pela graça de Deus, como modelos do rebanho.
Foi o que Paulo disse a Timóteo: seja modelo, padrão para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Modelos para o rebanho. Como nós carecemos da graça de Deus. Nossa conduta deve ser conduzida e dirigida pela palavra do Senhor. Olha o que Paulo escreveu aos Filipenses, olha, isso é extraordinário. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. O Deus da paz será convosco. Uma palavra para toda a igreja. Enquanto a forma terrena de igreja na transição de gerações está sujeita a uma contínua mudança, Jesus Cristo é o mesmo. Ele é o mesmo. E não nos esqueçamos jamais, Ele é o supremo pastor da igreja. Como já disse aqui o nosso pastor Cláudio, ele é o pastor titular dessa igreja, mas ele mesmo tem consciência, ele é pastor auxiliar do Senhor Jesus. Todos nós somos auxiliares, o supremo pastor da igreja é o Senhor Jesus. E uma última aplicação também para toda a igreja, os versículos 5 e 6 que lemos semana passada: que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Queridos, nós podemos confiar naquele que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós podemos considerá-lo como nosso auxílio, Deus presente nas nossas tribulações. Não devemos temer. Ele está conduzindo a história. Ele é o Senhor da história. Ele é o nosso supremo pastor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém e amém.